Amém. Graça e paz, meus irmãos. Êxodo, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura, capítulo 2 de Êxodo, verso número 11 ao verso número 22. Irmãos, como vocês notam, nosso som está com um problema. Então, pedir aos pais aí que cuidem dos meninos, a dificuldade aí sonora, para que não se misture aí muito aos barulhos dos meninos, dos pregadores, Nós temos pregadores itinerantes aqui no momento da pregação. Eu estava lá atrás e algumas vezes, dependendo do barulho, a gente se confundia com as frases, Então, o importante silêncio máximo para que o som não venha nos prejudicar, tá bom? E até mesmo porque de vez em quando 2 gritinhos é importante, Êxodo capítulo 2, vamos ler do verso 11 ao verso número 22, tá bom? Êxodo capítulo 2, verso 11 ao verso de número 22. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por intermédio e sobre juiz, e por intermédio, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Oremos. Ó Senhor, obrigado, Deus, pelos teus mandamentos, por mais uma vez, Senhor, temos o privilégio de pregar a tua palavra, de ser, ó Deus, o canal pelo qual o Senhor falará ao teu povo. Obrigado, ó Deus, por isso, e rogamos teu sustento para que, Senhor, a humanidade que aqui está não transpareça mais que somente sua voz santa e poderosa. Brote, ó Deus, no ouvido do teu povo e que tuas verdades sejam reveladas para que compreendamos e vivamos segundo os teus mandamentos, Senhor, como verdadeiros peregrinos em terra estranha. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Quando nós lembramos do enredo da queda, nós não temos como negar que nós nos deparamos com um catastrófico enredo. O pecado mostra que a condição humana não há mais comunhão com o Senhor, e sim o estado agora, você observa que é um estado de inimizade. A queda trouxe
a queda trouxe um estado de inimizade entre o homem e o Senhor. Mas chama a atenção, e vocês devem lembrar bem, que o homem, assim, quando ele peca, ele tem a sua consciência revestida de culpa. Então ele decide cobrir-se com folhas após o seu pecado. Isso não é uma atitude ingênua, não é simplesmente uma ação subjetiva. Na verdade, é como as Escrituras mostram durante a revelação, destituídos da presença divina, o homem destituído da presença divina e o casal de uma forma geral, quando se cobre, quando o homem se cobre, quando a mulher se cobre, quando o casal se cobre, ele busca o seu próprio meio de redenção. Então, naturalmente, o homem após a queda, ele vai na perversão do seu coração, uma vez distante de Deus, ele vai procurar um meio de redenção, como se isso fosse possível. E as Escrituras mostram durante a revelação que isso não é possível. Ninguém conseguirá se redimir a partir dos seus próprios caminhos. Não é possível. Porque a Bíblia vai mostrar que diante da condição humana, diante da pecaminosidade humana, a salvação não é algo que se conquista com métodos, com forças, com meios, com mandingas. Não é algo que nós conquistamos pela força do nosso braço. Mas sempre as Escrituras mostrarão que é com a mão forte do Senhor. As Escrituras deixam isso evidente em muitas narrativas, em muitos enredos, em muitos livros. É a mão do Senhor quem salva, é a mão forte do Senhor e graciosa que se estende em direção do homem e resgata o homem da sua corrupção. Por isso que, contrastando com um homem afastado que busca cobrir-se, Deus vai ao Éden e cobre o homem na sua nudez, porque a salvação vem do Senhor. Aquelas vestes, aquelas folhas não eram capazes de redimir o homem. Somente a vestimenta do Senhor, somente a ação do Senhor, somente a obra do Senhor. Moisés vai aprender isso debaixo de muitas dores. Sua juventude, a partir de agora, infância e juventude ficarão para trás, e agora nós vamos ver que Moisés, ele é um homem. Ou seja, o narrador, próprio Moisés, ele salta temporalmente e já nos leva Moisés a ver a história dele nos seus 40 anos de idade. Então já é um homem já maduro. E aí a Bíblia diz que um certo dia ele decidiu visitar os seus irmãos hebreus para ver como é que andava o povo. E aí ele viu o sofrimento do povo. Ele foi tocado pelo sofrimento do povo. Ele se deparou com uma dura servidão. Ao mesmo tempo que ele vira essa opressão, vira os problemas que estavam acometendo o seu próprio povo, diz a Escritura que ele se deparou com a cena que o egípcio estava lutando com o hebreu ou batendo no hebreu, e aquilo revolta Moisés, e Moisés mata o egípcio. Ele pensava, como todos pensam, né? Pensavam que o pecado ia ficar oculto, mas o pecado foi descoberto, ninguém sabe como. Os hebreus sabiam, Faraó sabe, e agora Faraó ameaça Moisés de matá-lo, seu próprio neto adotivo. E aí a Escritura vai dizer que, com medo da morte, Moisés ele decide fugir para Midian, uma terra distante. E ali, interessante, que ele se depara com uma cena que envolve as filhas de Reuel, um sacerdote. Ele salva aquelas mulheres, passa a residir em Midian. Em Midian ele se casa e tem um filho. E aí, como o próprio texto termina, identifica-o como alguém que está peregrinando
em terra estranha. O texto de hoje, irmãos, então vai falar sobre a peregrinação de Moisés em terra estranha por causa do pecado. Por causa do pecado dele. E nós vamos ver mais uma vez a história da redenção sendo contada, porque Deus só não preservou a vida de Moisés, mas agora é Deus mostrando como ele preparou Moisés para ser o libertador. Ele não somente salvou Moisés, mas agora ele vai transformar Moisés num líder para enviar esse líder para libertar o seu povo. Tanto é que no capítulo posterior é o próprio Deus tendo um encontro com ele. Particularmente, irmãos, estou muito ansioso para chegar no capítulo 3 e começar, porque nós vamos ver muita coisa interessante, né, como Moisés como libertador. Então, nós vamos ver como Deus preparará o seu líder para libertar o seu povo. Sem mais delongas, vamos logo ao texto, porque a narrativa ela dá um salto temporal importante e impressionante, e a história daquele bebê fica para trás, aquele bebê que foi salvo, que fora criado pela sua mãe durante um tempo e que passou a viver no palácio de Faraó, sendo criado pela família de Faraó, recebendo tudo aquilo que era melhor. Ele salta agora e joga Moisés para a sua fase adulta. Veja novamente: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Observe, irmãos, de onde nós tiramos, né, essa informação de sua idade. Você pode ver isso porque no discurso de Estevão, ele dá muitas informações sobre a vida de Moisés no Egito. Quando o narrador aqui diz que ele chega a uma fase adulta, Estevão vai citar o texto e vai dizer que ele já tinha 40 anos de idade. E aqui não importa muito se ele tinha 35, 36, 37, 38, 39, embora Estevão passe essa informação de 40 anos. O importante para o texto agora, que chama a atenção, é que Moisés que passou o resto da sua vida sendo criado dentro da corte de Faraó, recebendo a educação egípcia, agora ele simplesmente decide visitar o seu povo. De uma hora para outra, Moisés ele decide visitar o seu povo. E o texto diz que na sua visita, ele observa a servidão do povo. Ele observa que o povo está sofrendo, ou seja, tudo aquilo que nós vimos desde o capítulo 1, sendo contado por Moisés, o reino egípcio oprimindo, escravizando, maltratando o povo. 40 anos depois, veja, Moisés já é um adulto, as escrituras dizem que ele chega e ele se depara com a mesma cena. O seu povo está sofrendo dura servidão. Então nada mudou no Egito. O sofrimento do povo de Deus continua fielmente sendo praticado pelo governo egípcio. Ele vê que o seu povo ele está sofrendo, mas chama a atenção. Veja, o texto solta, são cenas rápidas, muito rápidas. Ele está querendo nos levar para um outro foco, mas esse princípio aqui é importante para chegarmos no elemento de que a narrativa quer chamar a atenção. Observe que ele vê o sofrimento, ele vê a servidão, mas ele viu também, o texto diz que ele se depara com um egípcio espancando um hebreu. O verbo usado por Moisés aqui, espancar, ele sugere um homem que está promovendo um ataque físico, possivelmente com algum objeto. Então ele está maltratando o egípcio com algum objeto. Pode ser um capataz que estivesse
se excedendo nas chicotadas, ou o hebreu poderia já estar desfalecido, e ele ainda assim golpeando o egípcio com um chicote. Poderia ser uma briga, né, com um objeto perfurador, e ele tentando de alguma forma atingir a integridade física do hebreu. O texto não entra em detalhes sobre essas questões, mas há uma briga aqui ferrenha, e há um egípcio que está com toda a força se opondo contra aquele que é o seu irmão, o hebreu. E as Escrituras não dizem, mas Moisés olhou para todos os lados. Então o texto está querendo mostrar que aquilo provocou uma ira no coração de Moisés. Moisés, quando viu o seu irmão hebreu sofrendo, aquilo se lhe irou, e ele olha para todos os lados para ver se alguém poderia estar vendo. E aí ele observa, ele golpeia, olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Ele deu um golpe no egípcio. E aqui é interessante porque vocês lembram que nós falamos que ele é descendente de Levi. O Senhor disse através de Abraão que a descendência de Levi seria uma descendência bruta, uma descendência violenta, uma descendência de espada. Veja, Moisés segue fielmente a descendência do seu pai, do seu patriarca Levi. Ele vê a cena, ele é tomado de ira, e aí ele golpeia. E aí alguns estudiosos dizem que os verbos usados aqui, eles se assemelham a como Caim golpeando Abel, né? Alguém que está ali praticando um ato pecaminoso, um ato malicioso, e Moisés mata o egípcio. Olha a malícia do homem, olha a perversidade do homem. Ele cava uma sepultura rasa e enterra o homem. E aí a briga dos teólogos é grande aqui nessa narrativa, porque a questão é: Moisés pecou ou não? João Calvino, ele chega a dizer que Moisés estava armado pela ordem de Deus e consciente da sua vocação legítima, de maneira correta e sensata, assumiu esse caráter que lhe atribuíra. Estevão, o mártir, também parece sugerir uma interpretação favorável no seu sermão durante o Sinédrio. Atos capítulo 7 registra ele dizendo que quando completou 40 anos, daí onde vem a informação, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Parece que Calvino, na sua fala, e quando nós olhamos a referência de Estevão, parece que ambos aprovam, e principalmente a narrativa bíblica que parece aprovar. Irmãos, o interessante é que nós precisamos ter um olhar cauteloso dentro da estrutura do texto, porque parece uma legítima defesa, mas o que o texto quer mostrar é que Moisés ele tomou uma atitude errada. Embora tenha acertado em defender o egípcio ou o hebreu, houve uma ação errada. Por quê? Porque para que Moisés fizesse isso, para que Moisés matasse o egípcio sem sofrer nenhum dano, Moisés ele teria que ser um oficial da corte, um oficial do Estado. Ele não era um oficial do Estado. Então, embora ele tivesse defendido o hebreu, ele acabou usando o poder da espada que não lhe competia. O poder da espada que não lhe competia. E aí as Escrituras mostram que assassinato é sempre errado. E observe, o próprio Moisés, ele tem a consciência que cometeu um delito. Porque, veja, ele olha para todos os lados, ele mata o egípcio e ele procura não deixar vestígios do assassinato. Ele procura enterrar o egípcio para que ninguém descubra.
Então, se você observar, é alguém que tem a plena consciência de que está cometendo um erro. Por isso que o mandamento diz: não matarás. Ele tinha a consciência de que estava a violar o mandamento de Deus ao fazer isso com o egípcio. Mas, irmãos, nós devemos entender o seguinte: um fato curioso: Moisés era um homem educado em toda a ciência dos egípcios, conforme o próprio Estevão vai dizer no capítulo 7, ele era poderoso em palavras e obras. Mas o que chama a atenção aqui, nesses primeiros versos, uma das primeiras coisas que nos chama a atenção, é que embora Moisés tenha vivido uma boa parte do seu tempo dentro do território egípcio, dentro de uma educação egípcia, observe que ainda Moisés não se desfez de sua herança hebraica. Lembremos o que nós falamos hoje pela manhã, o quanto sua mãe educou durante alguns anos antes de entregá-lo à filha de Faraó. E você vê um homem que não esquece a sua herança, não esquece que ele é um hebreu. Quando nós lemos, inclusive, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando nós lemos, nós observamos que esse fato, ele pode ser analisado de uma perspectiva bem maior. Não desmarque o texto, mas abra comigo Hebreus capítulo 11, verso número 24, verso número 26. Fica no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, depois de Macabeus. Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26. Aí vem Macabeus, Baruque. Hebreus capítulo 11, verso 24 e 26. Veja como o autor aos Hebreus vai chamar a atenção. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Veja, irmãos, que interessante, porque o autor aos Hebreus, ele está fazendo uma interpretação aqui bem interessante e uma aplicação da narrativa de Êxodo. Note que Moisés, ele é aqui apresentado como um herói da fé. Moisés, ele é apresentado como um herói da fé, e pela causa de Cristo, veja, e pela causa de Cristo, e na esperança segura do céu, diz que ele abandonou o pecado para sofrer com o povo de Deus. É interessante, irmãos, que o que o autor aos Hebreus está dizendo, que não foi simplesmente alguém que viu o seu povo sofrer, que decidiu ver o povo sofrendo. Em outras palavras, apesar do pecado, isso mostra que em algum momento de sua vida, Moisés decide ver o povo, porque o seu coração está voltado para aquele povo. Tanto é que quando visitou os campos de trabalho em que os hebreus viviam e trabalhavam, ele teve solidariedade para com esse povo. É interessante, irmãos, porque os verbos aqui dentro de Êxodo, eles serão bem intensos, porque no capítulo 2, e em especial esses versos 11 e 12, diz que ele viu o trabalho, ele foi lá ver o trabalho, ele decidiu ver. Esse verbo aqui, ele tem uma estrutura bem interessante, porque ele traz a ideia de que é alguém que vê e é cativado por aquilo que vê. É aquela pessoa que foi ver e foi fisgado pela sua visão. Ele foi movido por uma emoção, ele foi envolvido emocionalmente com aquilo que ele viu. Quando ele olhou, que viu seus irmãos sofrendo,
o seu coração foi arrebatado diante daquela situação. Isto é, foi uma experiência, irmãos, o que o narrador Moisés está querendo mostrar, o que aconteceu com ele, é que foi não só uma experiência que lhe abriu os olhos, mas foi uma experiência que lhe transformou o seu coração. Ele quis estar ali, ele quis estar naqueles sofrimentos, ele quis estar ali naquela batalha. Por isso que o autor diz, ele decidiu abandonar o pecado para sofrer com Cristo. Foi um ver de uma fé que começa a brotar, de uma fé que começa a ser alimentada, começa a ser trabalhada, começa a ser regada. O Philip Grant diz que é alguém que, quando viu, desejou que aqueles fardos pesassem sobre o seu ombro, ao mesmo instante que aqueles fardos pesaram no seu coração. E aí, fantasticamente, a palavra usada para descrever a visita, quando Moisés diz, e saiu, é a mesma palavra para a saída de Israel no Êxodo. O mesmo verbo dizendo que Moisés saiu, vai dizer quando o povo saiu do Egito. Ou seja, irmãos, não é só alguém que foi com o coração cativado diante do que viu, mas é alguém agora que decididamente rompeu com o Egito. Não era alguém que ia, ele não tinha essa intenção, ele tinha a intenção de fazer uma visita, mas ele tinha a intenção de retornar para o palácio. A Escritura diz que o seu coração foi cativado, e quando ele saiu, que foi cativado, agora ele não volta mais, porque agora ele vai seguir o povo de Deus. Ele saiu para nunca mais retornar ao Egito como um egípcio. O autor aos Hebreus diz, ele pela fé, abandonou o pecado para viver os sofrimentos de Cristo. Irmãos, aí ele tinha tudo o que o mundo podia oferecer, a maior potência, a maior educação, a maior riqueza, o maior poder militar, tudo estava no Egito, criado como um dos netos de Faraó, desfrutava de todas as riquezas do Egito, mas quando ele viu o sofrimento do povo, ele foi levado e ele fez a sua escolha, deixar de ser um egípcio privilegiado e passar a ser um hebreu desprezado. Deixar de ter o poder, a fama e a glória do Egito, para ser um hebreu desprezado. Que inversão espantosa. Observe, irmãos, aqui um princípio importantíssimo. Nós aprendemos neste mundo, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor converte nossas vidas, aprendemos que Deus nos chama para nos identificarmos com o seu povo. Mesmo que o luxo, mesmo que a glória do mundo esteja a nos seduzir, mesmo que o mundo esteja nos provocando dores, perseguições, seja qual for o caminho a trilhar, Deus nos chama para nos identificarmos com o seu povo, independente das circunstâncias. Moisés tinha tudo. Quando ele viu o sofrimento, ele foi carregado e decidiu, eu vou ser um hebreu. Deus, quando chama os seus, ele chama para que eles se identifiquem como o povo de Deus. É importante isso, irmãos, porque alguns, talvez, se colocados na posição de Moisés, teriam permanecido na corte de Faraó. Como posso eu perder esse meu poder de influência? Como pode eu perder
minhas riquezas, os meus bens, como eu posso deixar de desfrutar daquilo que é o mais poderoso, daquilo que é mais glorioso entre os homens? Eu tenho a melhor educação, eu tenho uma riqueza, eu tenho tudo aos meus pés. Como poderia eu deixar tudo isso? Moisés deixou tudo isso para dizer: eu quero ser um hebreu desprezado. Eu quero abandonar tudo para ser um hebreu. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos. Nós não percebemos. Mas muitas vezes, se estivéssemos no lugar de Moisés, nós permaneceríamos no palácio de Faraó. Mas por que isso é importante, irmãos? Por que isso é importante? Porque não é simplesmente abandonar a riqueza e a glória. O autor aos Hebreus está mostrando que o Egito representa aquilo que é pecaminoso, aquilo que é pecado, aquilo que é a corrupção do homem, é a depravação humana. O Egito representa a depravação humana. Então, quando ele diz assim, o autor aos Hebreus, que ele deixou o pecado, esse é o simbolismo, ele abandonou a sua vida e ele agora decidiu servir a Deus como hebreu. Por isso, irmãos, que o Evangelho vai dizer que em Cristo é uma nova vida. Por isso que o Evangelho vai dizer: é impossível alguém dizer que serve a Deus e não abandonar sua vida de pecado. Um dos princípios das Escrituras é alguém que foi chamado por Deus, que foi cativado por Deus, que decidiu com a graça divina andar nos caminhos de Deus. É impossível viver no pecado. É impossível continuar no pecado. Moisés, o escritor aos Hebreus, ele abandonou aquilo que era pecado para ser povo de Deus. Ele foi chamado para abandonar o seu pecado, os seus prazeres, para receber a desgraça que foi imputada sobre Cristo. O Senhor chama, quando o Senhor chama o seu povo, Ele chama para que esse povo abandone a vida de pecado. Por isso que Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais, vá trabalhar. O promíscuo, o adúltero, case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Revista-se do novo homem. É a primeira coisa que Deus faz, chamar você para viver uma vida santa e sofrer por Cristo. E aí, irmãos, a glória do mundo. Irmãos, imagine a dimensão disso. Era a glória do mundo o Egito. Ele era neto adotivo de Faraó, filho adotivo de uma princesa. Ele decidiu ser um hebreu. A quem pertence a nossa lealdade última? A quem pertence a nossa lealdade última? Qual é a nossa identificação primária? Nós nos identificamos com o Egito,
com o mundo, com aquilo que é pecaminoso, ou com aquilo que é do povo de Deus. Se nós, chamados cristãos, de fato, se você aqui se diz cristão, e de fato Deus lhe chamou, Deus também lhe chamou para abandonar o mundo e seguir a Cristo, unindo-nos com o seu povo, como fez Moisés. Como fez Moisés. Mas, irmãos, isso não significa perfeição. Isso não significa perfeição. Porque a narrativa, vocês escutam sempre eu dizer, porque eu amo dizer, porque de fato é. A Escritura é linda. Porque, observem, o coração dele é cativado. Ele decide viver como um hebreu, mas em seguida ele mata o egípcio. Não é interessante isso? Veja, ele não decide depois, ele decide antes. O coração dele é cativado antes. Em seguida, ele mata o egípcio. É por isso que Deus vai começar a tratar ele. Porque ele não somente vai se juntar ao povo de Deus, ele vai se tornar líder do povo de Deus. E aí Deus vai começar a tratar ele agora. Verso 13 e 14. Veja que o texto diz o seguinte: Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Veja, irmãos, o texto rapidamente viu, matou, voltou. Moisés está na cena do crime. O texto original ele indica que há um espanto de Moisés quando ele chega no mesmo lugar. Por quê? Coincidentemente, aquelas coincidências divinas, Moisés se surpreende com 2 hebreus brigando. 2 hebreus brigando. A primeira coisa que nós já vamos entender, irmãos, é que isso não deveria ter surpreendido Moisés. Por quê? Porque primeiro o texto está dizendo que eles estavam, agora não é mais um tentando golpear o outro até matá-lo, mas agora é o UFC mesmo, chute para lá, chute para cá, tapa vai, tapa vem. E aí o texto hebraico quer chamar a atenção que Moisés não deveria ficar surpreso ao ver a cena. Por quê? Porque, observem, os hebreus, o texto está querendo mostrar, primeiro, os hebreus estão dentro de uma cultura de opressão. E o cara que vive em meio à violência, possivelmente, ele virá se tornar um cara violento. Não é regra, mas é uma possibilidade. Eles estão dentro de um clima violento. Imagina o desgaste emocional e etc. Por alguma situação, eles estão brigando. Mas o texto também quer mostrar uma coisa, irmãos. O texto também quer mostrar uma coisa impressionante, a narrativa. Por isso que eu gosto de expor as narrativas do Antigo Testamento. Porque o texto, ele mostra, lógico, a situação. O povo está sofrendo, Moisés viu. Então o povo precisa de um libertador. Precisa de um libertador. Precisa de alguém que salve eles. E aí, a situação está tão danosa que Moisés mostra que eles não precisam somente ser libertos do Egito. Eles precisam ser libertos também um dos outros, dos seus próprios pecados. Ou seja, o que o texto está dizendo é que o que o Moisés vê é muito pior. Não é só uma escravidão, mas também uma chama, uma mancha de uma escravidão, tanto física como espiritual.
a alma deles já estavam começando a sofrer o dano de uma vida entregue à escravidão. É como se Moisés estivesse dizendo: esse povo de fato precisa de um Salvador. E é isso que o diálogo mostra, eles estão precisando de um Salvador. Só que chama a atenção que Moisés, ele toma partido do supostamente aquele que está apanhando mais. E ele vem a intervir para que o ataque não aconteça. E mais uma vez é uma ação, ele vê a situação, ele reage, ele vai tentar fazer alguma coisa para impedir o ataque. Então é mais uma vez um homem buscando justiça e acusando um homem culpado de começar ou de alimentar a violência. Estevão, novamente, diz que Moisés estava tentando ser um reconciliador. Diz que ele está tentando reconciliar os irmãos. Na outra ele matou o egípcio, agora ele está tentando reconciliar os hebreus. E aí Estevão diz que ele está tentando reconciliar, aproximando-se deles, procurando conduzi-los à paz. E aí Estevão diz: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Por que vocês estão brigando? Não é para ser assim. Vocês são o povo de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, irmãos, e para sua consternação, Moisés descobriu que ele era incapaz de fazer as pazes. Ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque seu crime havia sido descoberto. Ninguém sabe como. Aquelas coincidências divinas. Ninguém sabe como o povo descobriu que Moisés matou o egípcio. O próprio texto diz que Moisés já está na mira para ser morto. Faraó expediu uma sentença de morte ao próprio neto adotivo. Então Moisés passa a ser a pessoa mais procurada dentro do território egípcio, porque o seu crime foi descoberto. Só que aqui, irmãos, tem um detalhe importante, porque o problema não era assim, o crime ter sido descoberto, mas é algo que o texto está querendo mostrar. É que Moisés, quando matou o egípcio, e os hebreus souberam do seu ato violento, ele se torna o homem mais procurado do Egito. Automaticamente, os israelitas rejeitaram a liderança de Moisés. Moisés tentou reconciliá-los, e eles não aceitam a liderança de Moisés. Por quê? Você está querendo ensinar a gente o que é amor? Tu acabaste de matar um egípcio. Está falando de amor? Vamos amar, meus irmãos. Acabasse de matar o egípcio. Ocultasse o corpo para que ninguém soubesse. Tu vem falar de amor para a gente? O que o texto está mostrando é que a liderança de Moisés foi rejeitada. Ele acabara de ser rejeitado como o líder do povo. Porque, em vez de tratá-lo com respeito, Moisés foi tratado com desdém. Você não tem moral. Você não tem moral para falar sobre reconciliação e sobre amor, seu assassino. No sermão perante o Sinédrio, Estevão comentou: ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los. Olha a narrativa, teologia bíblica, obrigado, Senhor. Veja, que Deus queria salvá-los por meio deles. Eles, porém, não entenderam. Eles rejeitaram a autoridade
de Moisés. Moisés não tinha autoridade sobre Israel. Ou seja, irmãos, o que Moisés estava querendo fazer era operar como um salvador autonomeado, atribuindo a si mesmo a função de salvar e de reconciliar os israelitas. Como um pecador, como um assassino, pode reconciliar um povo? Se Moisés não pode resolver nem mesmo uma disputa entre um egípcio e um hebreu, ao ponto de matar o egípcio, não pode resolver os conflitos entre dois israelitas acusados de assassinato. A pergunta que Moisés faz indiretamente é: como poderia tirar uma nação inteira do Egito? Sua credibilidade de líder estava destruída. Ao matar o egípcio, Moisés perdeu toda a autoridade moral para libertar o povo de Deus. Veja, ele foi cativado, ele decidiu: eu vou abandonar o pecado, o Egito, para ser povo de Deus. Ver o egípcio maltratando o hebreu, em seguida decide matar o egípcio. Irmãos, decisões tomadas, movidas por sentimentos, precipitações, sempre trarão consequências danosas. Não pense que porque você é crente, e se você tomar decisões equivocadas, não virão as consequências, virão porque decisões equivocadas, movidas pelo coração pecaminoso, trarão as consequências. Ele foi cativado, mas Moisés, ele foi assassino. Mas observe, irmãos, o que o texto está dizendo: que a salvação não é pelo braço do homem. Moisés tentou salvar o povo de Deus com o seu braço. Deus está ensinando a ele: não é com o braço humano. A salvação não é algo produzido pela força humana, não é produzida pela engenhosidade humana, não é produzido pelas ações dos homens. A salvação é a mão poderosa do Senhor. E é isso que o texto vai mostrar. Porque além de ser imoral, casa agora que ele é um foragido, ele agora é um procurado do Egito. E aí então, Faraó queria ele morto. E ao saber que ele era procurado, ele decide fugir. E aí, observem o milagre acontecer. Vá lá para o verso número 15. Informando desse caso, o Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Irmãos, observe que Moisés cometeu o assassinato. Não cabia Moisés matar o egípcio. Deus não havia chamado Moisés para matar ninguém, nem para ser o libertador ainda. E por mais que fosse nobre ver o seu irmão ali sofrendo, ele decidiu assumir a iniciativa de livrar o povo da tirania egípcia e se afastou da vontade de Deus. Mas vocês observarão que Deus tinha um plano com Moisés,
para libertar o povo. Deus, embora ele tenha fracassado, Deus vai mostrar que os seus fracassos, eles podem se tornar benefícios para a alma de um eleito. Porque Moisés, Deus vai começar a tratar ele. Lembra dessas histórias? O deserto é quando Deus pega os seus patriarcas e trata com eles. Aqui a mesma coisa, Deus vai tratar com o seu servo, que ele vai começar a tratar o seu servo. Ele foge, ele vai para Midian, vai embora para Midian. Aqui é o Senhor agora, tratando com o seu servo. E nós vamos ver que Moisés aprenderá com o erro. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós não aprendemos com os erros. Nós amamos o chicote que nos bate. Nós não aprendemos. Nós cometemos os erros, sofremos as consequências. Não demora muito, voltamos a fazer as mesmas coisas. Não aprendemos com os erros. Não aprendemos com os erros. Moisés vai aprender com os erros dele. Moisés vai aprender com os erros dele. Porque a gente pode perguntar, mas como, pastor? O cara acabou de matar um egípcio. O cara tentou separar a briga, não conseguiu, foi desprezado. Mas veja o primeiro teste de uma mudança radical, de um coração alinhado, entendendo o que deve ser feito. Veja o verso 16 e 17. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Veja, irmãos, mais uma vez, não é interessante? Uma briga, Moisés mata. Outra briga, Moisés tenta apartar. Parece que a briga gosta dele, né? Ele foge para Midian. Quando ele chega, senta no poço, vem as filhas do sacerdote levar o gado, e os pastores chegam e começam a criar problemas com as filhas do sacerdote. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com um currículo desse? Aí é onde está. Porque dessa vez não eram os escravos oprimindo, mas eram mulheres abusadas por homens. Havia ali um conflito. O texto mostra, pela estrutura, que esse era um problema corriqueiro. Isso acontecia sempre. As mulheres sempre, as meninas quando iam para o poço, os pastores tinham dificuldades com elas. Sempre tinha conflitos, era algo corriqueiro, sempre presente. Era um conflito de longas datas entre as filhas de Midian e alguns pastores locais. Como você percebe isso? Veja o verso 18. Quando elas voltaram para juntos de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Veja, era algo que trazia conflitos e que fazia com que elas demorassem a retornar para casa. E ele estranha: vocês já chegaram tão cedo, como se dissesse assim: os pastores não criaram problema com vocês hoje não? Porque vocês voltaram tão cedo, chegaram tão rápido. E aí veja o verso 19, e elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Veja, irmãos, sem dúvida alguma os pastores estavam lá, como nós vimos, sempre criavam problema, mas observe que Moisés se levantou corajosamente para defendê-las, mas dessa vez sem matar ninguém. Não matou ninguém. Agiu na proporção
da situação. Pela primeira vez em sua vida, Moisés começou a agir como libertador. Além do mais, observem, ele ajuda aquelas mulheres a cuidar do rebanho, que na época era algo impossível de um homem executar para servir uma mulher. Era impossível um homem se dispor a ajudar a mulher a dar de beber ao rebanho. Veja, irmãos, que coisa, não é? Um homem tão forte, um homem duro, com poder da espada, agora é um homem curvado para servir, aprendendo a servir, aprendendo a liberar ou a liderar. Pois o que Moisés está mostrando é que a primeira coisa que nós devemos aprender é que um líder, para começar a libertar um povo, ele deve começar a servir. O serviço é um dos primeiros temas tratados no curso de treinamento de liderança de Deus. Toda pessoa que se transformará num líder, ele tem que aprender a servir. Por isso que Jesus disse: eu não vim para este mundo para sobrepor aos outros, eu vim para servir. Moisés começou a servir. Então, primeira coisa, meu irmão, se você quer ser líder ou é líder, se você não serve, não serve. Se você não quer servir, você não serve. Uma liderança que não quer servir, não serve. E aí, meus irmãos, o outro detalhe importante é que Moisés aprendeu a dominar os seus sentimentos e não agiu mais com brutalidade. Moisés começou a aprender em Midian a cuidar dos seus impulsos, da sua ira. Ele resolveu o problema sem matar ninguém e ainda serviu. Irmãos, como é importante, muitas vezes, o deserto que o Senhor coloca aos seus homens, porque Ele não tem pressa de preparar seus servos para cumprirem sua vontade, especialmente quando tem alguma obra para o Senhor fazer na vida deles. O livro de Atos, por exemplo, explica que 40 anos se passaram entre a fuga de Moisés para Midian e seu encontro com Deus na sarça ardente. Ele passou 40 anos no Egito aprendendo algo, passou 40 anos no deserto aprendendo a ser nada e passou 40 anos no deserto provando que Deus era tudo. Irmãos, Deus preparando os seus líderes. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que não seja neófito, que não seja imaturo, que não seja infantil, que não seja criança, tem que ser alguém experimentado. Deus é quem prepara os seus líderes. Deus está preparando um Moisés para libertar o seu povo. Então entenda, irmão, sempre que somos tentados a ficar impacientes com a cronologia de Deus para a nossa vida, nós devemos lembrar de Moisés. Não é quando nós queremos, no tempo que nós queremos, é no tempo que Deus nos deixará prontos e humilhados. Não é quando você quiser ser presbítero, não é quando você quiser ser diácono, é quando Deus quiser que você seja. Até lá você vai ter que viver em Midian para ser humilhado até aprender a ser líder. Até lá você vai ter que ficar em Midian aprendendo com o Senhor. Até que Deus lhe deixe pronto
e humilhado. Moisés estava sendo preparado para uma grande missão. A segunda experiência de vida que Deus usou para preparar Moisés para a liderança foi sua família. Moisés era solteiro quando deixou o Egito, mas o sacerdote de Midian não permitiu que isso permanecesse assim por muito tempo. Afinal de contas, ele parecia um homem especial, e ele não permitiria que um homem como Moisés escapasse. Veja o verso 20. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem um homem para que venham comer conosco. Veja, não, vocês perderam esse partido, foi. Vocês perderam esse partido. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Como é que vocês deixam um homem desse sozinho? Mas o que tem que chamar a atenção é que elas ficaram tão entusiasmadas com aquele homem no sentido da sua prestação, do seu socorro, do seu serviço, do seu cuidado, que elas não prestaram nem no candidato para casar. E aí o sacerdote disse: é um partidaço, minha gente. Traga o homem. Traga o homem. Traga o homem. E aí, meus irmãos, ele foi convidado. Veja o verso de número 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Veja, em Midian, Moisés tornou-se marido. Não só marido, mas também pai. E aí é fantástico aqui o final, 22. E a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson. Por que disse? Irmãos, observa a narrativa. Ela começa com ele vendo, se identificando com os hebreus, querendo sofrer com o povo de Deus, e o texto termina ele dizendo: o nome do menino chamará Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Irmãos, é interessante porque o literal, a palavra Gerson, literalmente, o texto hebraico, ela diz assim: eu sou um estranho ali. Um estranho ali. E a terra estranha que Moisés está falando não é Midian, mas ele está falando do Egito. O coração dele ainda está lá, com os hebreus. Ele está pensando nos hebreus. Lembra que a filha de Faraó disse: ele é um egípcio. Ele está dizendo: eu sou o povo de Deus. Eu sou um hebreu. Eu sou um hebreu. E é interessante porque o tempo verbal aqui no pretérito dá a ideia de traduzir. Pode ser traduzido como eu fui, ou eu sou um estranho ali. Está dizendo: eu estou em Midian, casei, mas eu sou um hebreu. O meu povo está lá. Meus irmãos estão lá. Somos peregrinos. Volta de novo à tona a mensagem de Gênesis. Somos peregrinos em terra estranha, porque o Egito não é o nosso lar. Mas, irmãos, a Bíblia não inclui esses detalhes domésticos simplesmente por interesse biográfico. Caminhando para o final, a situação familiar de Moisés faz parte de sua preparação para o ministério. É no seu lar, servindo a sua família, a cuidar de sua esposa, a disciplinar os seus filhos, a estabelecer uma vida do lar. Moisés vai aprender a ser um servo líder. E foi nesse lar que Deus usou o sacerdote para que ele crescesse no relacionamento com Deus. Olha, irmãos, que fantástico.
Porque ele cai justamente e tem um sogro sacerdote, um homem que conhecia Deus, um homem que vai instruir Moisés. Agora observe que ele vai se encontrar com Deus e ele não vai se espantar tanto, porque ele já conhece Deus, ele ouvia falar de Deus, e ele vai ter um encontro. O próximo texto, que eu estou doido para pregar esse texto, vai ser ele encontrando Deus na sarça ardente. E aí a gente vai entender por que a nossa igreja tem uma sarça como símbolo. E aí ele é educado, ele é mais instruído ainda. Isso provavelmente tem uma instrução mais teológica, porque a instrução anterior foi da mãe, agora é de um sacerdote. Ele agora está aprendendo Bíblia, ele agora está aprendendo doutrina, não está aprendendo conversa fiada não, está aprendendo teologia pura. Tá com um sogro desse, só havia na minha casa, um sogro desse, mas não tem tão longe de mim. Então, agora ele vai aprender isso, ele vai aprender a liderar a sua família. É por isso, irmãos, que Moisés diz, ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que governar bem a sua própria casa, ele tem que liderar os seus filhos, ele tem que manter os filhos na disciplina. Moisés, o líder, está sendo preparado. Irmãos, observe que o deserto, ele é verdadeiramente um seminário para Moisés. É um seminário para Moisés. Moisés está sendo preparado para se tornar o libertador do povo de Deus. Mas uma das coisas que nós aprendemos aqui, e que ele aprendeu, e vai aprender mais ainda, é que é Deus quem está operando a libertação do seu povo. Desde o capítulo 1 estamos vendo esse princípio, Deus operando, Deus trabalhando para libertar o seu povo. Deus prepara o líder para libertar o seu povo. Mas ele mostrou a Moisés que não é com o braço forte do homem, não é com o plano do homem, não é com a artimanha humana que o seu povo será salvo. Não é pela religiosidade, não é por meio das nossas obras, não é matando um egípcio que se salva um homem, mas é a mão poderosa do Senhor. Paulo chega a dizer, se fosse pela religiosidade, se fosse pelas obras, eu seria salvo. Eu era fariseu dos fariseus, eu era um homem letrado, eu sou descendente da tribo de Benjamim, eu sou da linhagem de Israel, eu tenho tudo para ser alguém salvo. E aí ele pegou todos os seus recursos espirituais e tornou em desvantagem. E ele chega a dizer, epístola aos Filipenses, eu considero isso tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Se você comparar o currículo de Paulo e de Moisés, você vê currículos distintos, mas o princípio permanece. Um homem que não consegue salvar a si mesmo é salvo pelo poder de Deus. Deus mostrou a Moisés que era ele quem vai salvar. Ele está dizendo a Moisés, sou eu quem vou salvar. Por isso que você vai ver, quando o Senhor endurece o coração de Faraó, Faraó está amolecendo para libertar o povo, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó decide não libertar, porque o Senhor diz, se ele liberta o povo,
pelo seu próprio desejo, o povo ia pensar que foi Faraó o libertador, mas eu endureci o coração dele para mostrar que de mim vem a salvação e que o poder é meu. O poder é meu. Irmãos, diante de tudo que ouvimos, nós precisamos entender uma coisa. Para que a salvação ela venha a ser de fato divina, ela tem que ser unicamente pela graça. Deus estava ensinando a um líder forte. Moisés vai se destacar muito em liderança e vai falhar também. Mas Deus estava ensinando que é graça. Que não é pela nossa força. Por isso que Ele enviou o Cristo, para mostrar que não é pela nossa força. Não é pela nossa força. Se você tem enfrentado pecados, vida de pecado, uma vida pecaminosa, talvez você já tenha colocado alguns rituais, objetivando ser salvo. Talvez você disse assim: eu vou ofertar na igreja, mas vou fazer tal coisa, vou me vestir de branco no ano novo, vou entregar cestas básicas, e você começa a colocar uma série de coisas, como se você estabelecesse alguns passos para obter a salvação. Você começa a viver isso como se a salvação ela fosse fruto dos seus passos. A salvação é do Senhor, é pela graça. Você simplesmente precisa abandonar os seus pecados para que essa graça lhe atinja. E veja, pastor, meu pecado é grave. É muito grave. Moisés assassinou um egípcio. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Seja qual for, é graça, é o poder de Deus, é a mão poderosa do Senhor. Agora é como Moisés, ele deixou os prazeres do Egito para viver o desprezo da cruz de Cristo. Se você não abandonar os seus pecados, você terá o mesmo caminho do Egito, a destruição. Porque o libertador é para aqueles que vivem pela fé em Cristo. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua voz. Lembra-nos, Senhor, neste dia de que somos peregrinos,